Podes contar com Deus na solução de todos os teus problemas. Entretanto, não te esqueças de que Deus conta contigo em todos os teus caminhos. Uma precezinha de Emmanuel por Chico Xavier, né? Então, hoje nós temos nosso convidado, Miguel, né? Para fazer uma exposição para a gente. E eu convido a todos para fechar levemente seus olhos e para agradecermos a Deus, ao Mestre Jesus, por esta oportunidade, por estarmos aqui nesta noite. Gratos estamos, Pai, por tudo, por termos mais do que sermos, por sermos muito ajudados. Agradecemos a presença amiga, a proteção, o amparo amigo. E o principal, agradecemos essa doutrina maravilhosa que tanto tem a nos ensinar. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, mestre amigo. Gostaríamos de pedir a proteção, o amparo amigo para o irmão que vai fazer a palestra desta noite, para que com toda a calma, toda a serenidade, possa expor aquilo que preparou para nós esta noite. Muito obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, amigos. Que tua paz, tua luz esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Por favor, Miguel. Fique à Muito vontade, obrigado. Daí. Vou levantar já um pouquinho aqui. Olá, tudo bem? Já nos conhecemos. E eu quero agradecer ao Joanes por me convidar para vir falar na segunda. E sempre que há um convite para falar em nome de Jesus, a gente não pode negar, né? Porque isso para nós é uma honra e é uma forma de evoluirmos. O que a gente fala nos compromete de alguma forma, seja neste plano, seja no outro plano, né? Então, os irmãos aqui fisicamente presentes, os espíritos sempre presentes com a gente também. Lembrando que a Casa Espírita Harmonia e Luz, né, tem no nosso site lá todos os horários e todas as possibilidades, né, de encontrarmos o consolo da doutrina espírita, que hoje é muito maior do que a gente possa imaginar, né? Então, o que eu vinha pensando em comentar quando o Joanes me convidou e prontamente aceitei, não por acaso, né? Porque até bem pouco tempo a gente tinha compromisso na segunda-feira, que foi para sexta, e antes disso nunca tinha acontecido de um convite, então eu acho que as coisas não ocorrem por acaso, né? Nós trabalhamos na quarta, e o Joanes também foi na quarta, nós somos uma família só, com todos os problemas, é claro que tem uma família, né? Com todas as suas facilidades também, obviamente. Então é muito importante esse intercâmbio, né? A gente já desde já deixa o espaço aberto para quarta-feira também, né? O pessoal chega lá e se quiser também fazer uma exposição. Às vezes a gente chamava de palestra, mas não é. Palestra, o palestrante normalmente é superior. Ele é um doutor, ele é alguém que já estudou profundamente, já viveu aquilo e já tem títulos, né? No Espiritismo não é assim. Nós somos expositores, que é muito mais de acordo com aquilo que a gente utiliza no dia a dia. Porque expor uma doutrina como o Espiritismo nos exige não somente palavras, né? Mas prática espírita, prática cristã. O Espiritismo é só Espiritismo. Não precisa a gente dizer que é espírita, cristão, kardecista da 20º dia. É só Espiritismo. O que não é Espiritismo é espiritualismo. Porque a palavra espírita foi criada pelo Allan Kardec, com a intuição dos espíritos, justamente, né, para que se possa dar um norte, né, um código, como dizem, para que a gente entenda realmente o que quer dizer o Espiritismo. E hoje, se não me engano, né, como colocou o Divaldo no grupo ali que nós temos, que é o Espírito Imortal, seria o aniversário de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, em homenagem ao próprio Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ler um trechinho aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né?
E vejam só que nada é por acaso, porém a prece no final aqui não é o nosso acaso que a gente abre 5 vezes às vezes, né? Pelos inimigos do Espiritismo. Bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Rejubilai-vos, então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. São Mateus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. E depois tem a prece aqui, que ela é bem longa, né? E aí a gente pode encontrar ela no final do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, aliás, desculpe, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde hoje é muito mais simples divulgarmos o Espiritismo que na época de Jesus os apóstolos divulgarem o cristianismo. Mas ainda alguém vai dizer, alguém já ouviu, mas tu não é espírita? Sim, eu sou espírita, eu não sou perfeito, né? Assim como com o tempo, né, os mais jovens esperam das pessoas de mais idade perfeição. Nós também fomos assim. E sim, nós somos espíritas imperfeitos. O Espiritismo traz, na minha visão, muito claramente aquilo que Jesus disse quando foi advertido injustamente por aqueles que o acompanhavam, em receber pessoas consideradas, de certa forma, até hoje, de baixa moral. Ladrões, prostitutas, né? Homens de má fama nos negócios, enfim. Pessoas que não tinham escrúpulos em atingir os seus objetivos ou que não tinham encontrado ainda a verdadeira virtude. E isso há 2000 anos. Nós estamos no ano de 2019, ainda necessitados das reencarnações e ainda imperfeitos, porque é bem provável que há muito tempo o remédio nos tenha sido ofertado pela misericórdia de Deus e pela ação de Jesus, e nós tomamos só pequenas doses, né? Só aquela dose para passar dor de cabeça, não para curar a úlcera. E os sãos não precisam de médico, dizia Jesus. Ou seja, o médico tem que estar no hospital, né? Antigamente os médicos iam nas casas, os grandes médicos, né? Como o Dr. Bezerra de Menezes, que lidou dentro da doutrina espírita e ainda no plano espiritual lida, sem arvorarmos perfeição e sem abonarmos as nossas imperfeições também para nós mesmos, né? Porque é claro que a gente precisa evoluir, a gente precisa renunciar às nossas falhas, a gente precisa mudar de comportamento em algumas coisas, a gente precisa encontrar onde que está isso, porque às vezes a gente não reconhece, né? Então quando a gente acha que a gente está agindo com perfeição, há um problema, né? Eu trabalho em várias áreas, né? Aqui na casa, eu trabalho na minha empresa, né? Num grupo de músicos e a família, então isso me dá em todos eles eu tenho que lidar com as pessoas, né? Obviamente, mas em posição de muitas vezes dar o conselho, dar o exemplo, e nem sempre eu tenho o conselho ou o exemplo certo para dar. E às vezes, quando o erro é do outro e não é o nosso, nós sofremos. Ou muda o horário, ou a pessoa não entendeu o que você queria dizer, ou muda o comportamento. E se você tem uma área que está boa, a outra pode não estar, e aí você vai sofrer por aquilo. Então a gente muitas vezes se apega demais à imperfeição das situações e das circunstâncias, e nada neste mundo a não ser a natureza divina. E o próprio Deus é perfeito. Jesus, quando foi convidado, quando foi dito, né, que diziam a ele, bom mestre, e ele dizia, por que me chama de bom? Né? Bom só Deus. Então nós muito distantes de Jesus, estamos seguindo o norte que o Espiritismo nos dá. A direção, o código.
Nós não temos vários códigos que nós usamos no dia a dia, as palavras são códigos. Bom dia é um código de boa educação. Com licença, boa noite. A ofensa é o código do mal, é como arrombar a porta da gentileza. Né? A chave codificada que nós usamos para ligar os carros, para abrir as portas de casa, são códigos. Então, o codificador da doutrina espírita, com o grupo de espíritos que o cercou através da vontade de Jesus, foi Allan Kardec, a luz que veio ao mundo, né, para juntar as questões da mediunidade, as questões da lei de causa e efeito, as questões da vida no plano espiritual, de que, como ela funciona, as questões de que é preciso nós primeiro transformarmos a nossa própria energia para que depois a energia externa ao nosso redor se transforme, as necessidades de persistirmos, de sabermos que a noção de tempo que nós temos ainda é muito limitada, e por isso, na primeira parte do Evangelho, há um trecho do Espírito que foi o filósofo Sócrates na Grécia Antiga, falando mediunicamente sobre o ponto de vista, que se olhamos o ponto de vista apenas de uma única encarnação, o desespero tomaria conta, porque nós não vamos conseguir imediatamente numa encarnação transformar vidas passadas e criar um futuro totalmente feliz. Quando disse Jesus que meu reino não era deste mundo, ou seja, que nós temos um trabalho constante, né, como numa casa, de você arruma uma coisa e estraga às vezes do outro lado, que foi exatamente o que aconteceu comigo hoje. Coloquei uma broca na parede para colocar um chaminé para o fogão e furei a parede do outro lado. Então você conserta de um lado, arruma, às vezes estraga do outro por falta de experiência. Tudo nós tiramos aprendizado. Então quando você acha muitas vezes, há um filme que fala sobre isso, o efeito borboleta. A pessoa descobriu um diário, voltava para o passado, mudava o passado. Cada vez que ela mudava o passado, o futuro mudava. E nem sempre era o futuro que ela queria. E assim por diante. Então nós não controlamos essas áreas todas. Nós não controlamos as pessoas, nós controlamos só a nossa própria consciência. O controlador é um ditador. Ele é uma pessoa ainda mais primitiva, ciumenta, porque ele vai ter ciúmes daquilo que ele não tiver sob o seu controle, vai ter inveja daquilo que ele não puder obter para si, né? Vai ter raiva do sucesso dos outros, mas aquele que ama livremente percebe que o amor infinito nos dá o código de trânsito universal. E é isso que o Espiritismo veio nos oferecer. Veio nos oferecer a chave para o sucesso de nossa evolução espiritual. Graças a isso nós o aceitamos, né? Mas gradualmente, como uma planta. E também vinha pensando, por exemplificar, com que facilidade ou dificuldade nós aceitamos. Aqui no Evangelho também tem. É a maturidade do senso moral. Resumidamente, eu descobri o Espiritismo depois de um processo de obsessão na adolescência. Dos 15 aos 18 anos, mais ou menos. Os meus pais me levaram no Jesus de Nazaré. Mas eu não queria ir, né? Eu estudei, fiz a primeira comunhão, e aí aos 13 anos escrevi uma poesia que era Os Fantasmas do Futuro, aquilo que me atormentava. Dizia assim: nossa curta existência não explica a ciência. Vivemos, somos normais, mas a morte vem atrás. Cair no esquecimento porque então vivemos tanto. Já que um dia morreremos, divulgamos nosso canto. Daí o refrão era assim: mundo duro, a guerra, a morte, o escuro. O futuro, somos os fantasmas do futuro. Tinha uma outra parte que eu não lembro mais, mas isso eu tinha 13, 14 anos de idade, 15, eu não conhecia a doutrina espírita. Foi colocado lá, não por acaso, os livros da codificação espírita que meu pai comprou. Tudo que ele recebia de oferta de livro, ele comprava e botou lá. Ninguém leu. Eu li, eu pedi para ele me dar depois, mais tarde. Comecei a estudar o Espiritismo aos 18 anos, entre os 18 e os 24 anos, tranquilo. Porém, neste período ainda tive desemprego, ainda tive perda de pessoas na família, casamento. Aí no casamento, primeiro, você pensa que tem que ganhar dinheiro e esquece a religião. Então foram quase 10 anos de
de materialismo, né? Voltei à casa espírita, mas uma mudança de emprego me levou para uma outra cidade onde eu ia tomar passe. Jamais deixei de lado o espiritismo. Mas houve o divórcio. A mediunidade voltou a me chamar pelas portas da dor, pelas influências negativas. Um novo casamento, mais sofrimento, para depois encontrar novamente a verdade que lá atrás já vinha me sendo chamada. Então não esperemos que a mudança vai acontecer porque você veio na casa espírita uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tomou um passe, leu um livro espírita, botou o nome na irradiação. É uma constante. E hoje, depois de meio século de vida, ainda há o risco de errarmos se você não orar e vigiar constantemente. Porque o que é a nossa perdição é o orgulho. É por isso que eu acho muito mais interessante a palavra exposição espírita do que palestrante espírita, orador espírita. Porque nesses 30 anos, aos 20 anos eu fazia palestra no Abrigo da Esperança. Depois fizemos palestra no Roteiro de Luz. As coisas que eu falava a mesma coisa, só mudou a casca exterior. Então eu já sabia. Mas sentir é outra coisa. Você pode abrir a boca e aí é que o apóstolo Paulo falava, né, o Paulo de Tarso, que ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada sou. E o que é o amor? Não é? É o perdão, não é o esquecimento, porque os loucos esquecem, os alienados esquecem. É a caridade moral de você saber que você curou uma cicatriz, que aquele outro ser que te magoou pode ter sido vítima num outro momento, noutra encarnação, que vocês não se deixaram de se amar, mas aprenderam que ambos, em momentos de baixa vibração, erraram e que você perdoa. Assim como amar os inimigos, você perdoa. Você não precisa dar confiança para o inimigo que ainda não evoluiu, igual que você dá para um amigo que jamais vai te trair. Mas todos os processos de obsessão começaram nas traições entre amigos, entre amores, entre pessoas que se conheceram em outras encarnações. Não por acaso tiveram uma relação e ali houve algum tipo de traição. Seja de qualquer tipo de financeiro, de amor, né? Enfim. E o Espiritismo é a volta ao passado através de uma releitura, como falou na novela O Espelho da Vida, capaz de nos dar uma nova visão do presente em que estamos vivendo, na nossa avaliação autocrítica daquilo que somos, de onde viemos para onde vamos, e nos dando a certeza de que é possível renovar as relações, as esperanças, para continuarmos na direção da imagem e semelhança de Deus, que é o buscar primeiramente o reino de Deus, e o próximo e o resto vos será dado por acréscimo, como disse Jesus. Que não é resto, entre aspas, né? Que é o pleno de liberdades. Estamos, portanto, queridos amigos, aqui dentro dessa realidade que estamos tentando ler ainda. Porque os nossos sentidos ainda não estão livres. Então nós temos a visão, nós temos o olfato, temos a fala, temos os ouvidos. Tudo isso vai sendo processado no nosso íntimo, porque nós absorvemos essa luz. Essa luz vai sendo trabalhada. Nós temos filtros de preconceitos, de traumas, de educação, para chegar no íntimo do nosso subconsciente, para depois chegar no nosso inconsciente, para depois os mentores nos ajudarem, por causa do comportamento que isso gera em nós, a entender o que estamos sentindo, para podermos tomar decisões. O que eu quero ser, o que eu vou ser, o que eu estou sendo e o que eu fui. Porque o tempo é para isso mesmo, para fazer essa elaboração constante. É por isso que somente os insensíveis não discutem essas coisas. Ou psicopatas que não sentem, que estão com problemas emocionais, que vivem numa solidão absoluta e que são incapazes de manifestar uma tristeza ou uma alegria. São sempre iguais, frios e calculistas. Isso é um comportamento psicopata. O espírita vai se sentir triste, vai se sentir desesperado, vai se sentir alegre,
Se não estiver em dia com as suas orações e com o seu comportamento, ele vai sofrer graves problemas psicológicos de bipolaridade, vão achar que ele é maluco, porque ele vai ter altos e baixos. Não estou falando só um médium que trabalha numa casa espírita e que já educou a sua mediunidade. Estou falando o espírita, que é o nosso caso, que encarnados ou desencarnados, que conhecemos a doutrina espírita e sabemos que a mediunidade também no plano espiritual existe, porque ela é um sentido que se transporta através das dimensões, como a visão, como a fala, como a audição, como o próprio tato e outros tantos, e que já está sendo colocada numa forma de caridade, né? Seja ela moral, seja material. Mas a caridade não feita, o egoísmo, o materialismo, que é o contrário, né? Porque a pessoa pode ser pseudo-religiosa e ser profundamente materialista, inclusive dentro do espiritismo. Nós vamos falar só de nós. Podemos, né, termos a casca da doutrina espírita, mas não queremos nos desapegar sem sofrimento quando a vida nos pede, ó, devolve. Estou falando do corpo só, não estou falando de dinheiro, de questão econômica. Mas à medida que nós recebemos a proteção divina, Kardec teve essa preocupação. Kardec disse, olha, ele era um pedagogo conhecido na França, disse, como é que eu vou seguir o espírito? Vocês vão me ajudar? Vou fazer a revista espírita, eu preciso de dinheiro, vocês vão me ajudar? Perguntou ele para os espíritos. Ele disse, sim, você é um filho querido, como é que nós íamos desamparar? Então ele recebia muito apoio financeiro também, né? Porque ele não podia trabalhar nas coisas que ele tinha, ele teve que abandonar a pedagogia, assumiu um pseudônimo para publicar as obras básicas, né? O Chico Xavier trabalhou um tempo, depois que se aposentou, jamais recebeu um centavo de direito das mais de 400 obras que ele psicografou, porque não eram dele, né? É dar de graça o que de graça recebeste. Então nós estamos ainda bastante longe do ideal espírita, mas estamos dentro dele, né? Trabalhando dentro de nós, mas com pequenas coisas. Então quando nos disserem, tu não é espírita, nós podemos dizer assim, eu sou espírita. Eu errei, me desculpe, se você conseguir fazer isso no imediato momento, né? Se você não conseguiu, isso vai ser um alerta, né? Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu acho que o Haroldo Dutra Dias cita de um momento no trânsito que ele ficou muito enfurecido, parou, abriu a porta e ia xingar a outra pessoa, e o filho dele disse, pai, tá nervoso? Aí ele se tocou, disse, e se ele for alguém que vai nas tuas palestras? Aí ele disse, eu sou todo desmoralizado. Então quer dizer, quanto mais fama, mais compromisso, né? A gente acha que é fácil, né, ser famoso dentro da doutrina, quero ser um grande orador, crescer, né? As pessoas falam, quero crescer dentro, né? Não é uma religião hierárquica que você vai do coroinha ao papado, né? Ou de outros, ou ao bispado, seja o que for. Não é assim, a gente cresce de dentro para fora. Por isso que Jesus dizia, né, que os últimos serão os primeiros, porque os últimos são os mais humildes, não são os gananciosos que querem chegar na frente, como disse no banquete de núpcias, né, que as pessoas tinham que estar de acordo com o momento, né, mas que tivesse educação, né, vamos respeitar o direito do próximo, né, às vezes nós vemos isso nas famílias também, né, você chama para mesa, as crianças correm primeiro para a mesa, atropelam os idosos, né, e os pais não falam nada e fica aquela confusão, e você, né, observa aquilo e aquilo vai virar um comportamento para a vida. Né? Nós comentamos que no nosso tempo, né, as crianças comiam na mesinha do lado e não se ofendiam. E achavam tudo diversão. Hoje, se você não bota uma criança pequena na mesa e com os braços esticados e os avós, né, em pânico, eles se ofendem. Então há uma distorção, né? Há uma distorção. E isso, os pais que não estiverem enxergando isso, né, vão sofrer porque estão criando filhos cegos e orgulhosos. E a vida nos exige humildade, em reconhecer quando estamos errados. E a humildade nos faz desfrutar daquilo que somos com mais prazer, porque não estaremos tão ofendidos com as coisas. E quando estivermos ofendidos com as coisas e não conseguimos sair desta ofensa, pode crer que é uma obsessão. É algum inimigo nosso de uma vida passada tentando nos fazer vibrar baixo, gerando confusão, fazendo mal, porque a vida é feita de energias, e o amor é uma energia mais pura que isso, né? É mais fácil a gente esquecer, porque as pessoas não vão mudar. Você espera que a pessoa se comporte de tal maneira. A pessoa se comporta de tal maneira. Você viu? Aí você se ofende, mas você esperava que ela se comportasse de tal maneira, ela chega e se comporta como santo? É impossível, né? A vida é matemática.
né? Forçar o ser, né? Não tem como. Então, queridos amigos, muito obrigado pela gentileza de me escutarem. Os sãos não precisam de médico, eu quero concluir. Quero concluir que os espíritas precisam de médico, porque nós não estamos ainda sanados das nossas feridas morais. Nós temos ainda muito que evoluir, que aprender, de que nos livrar do instinto animal. Não vai ser nessa vida, tenho certeza disso. Mas a persistência é uma virtude. Não tenhamos medo de cruzar a porta de um centro espírita por termos errado, por sermos imperfeitos, porque a porta do recomeço é o nosso coração. Sempre recomeçar a cada instante, né? Porque a vida é eterna. Se nós pararmos agora, o tempo vai continuar passando, você vai continuar vivendo e você vai parar onde parou, né? Estacionou. A gente não quer estacionar, a gente quer andar, descansar, andar, evoluir, amar, encontrar outros caminhos, aprender outros sentidos, né? Como eu disse, porque a gente tem os sentidos ainda limitados, porque estamos encarnados, né? Como se estivéssemos no fundo do mar, num aparelho de mergulhação, de mergulho, e lá em cima o sol, as flores, os perfumes, nós não estamos ali sentindo nada, só o oxigênio, vendo a escuridão e aqueles peixinhos ali com aquelas olhinhas de luz e só, né? E aí estamos ali, né? Com lentidão, né? E o paraíso, a liberdade, é muito mais que isso. Seria um intervalo entre uma encarnação e outra, numa colônia espiritual de paz e de harmonia, onde conseguimos avançar um pouco para reencarnarmos novamente e voltarmos ao mundo original. Este mundo aqui só existe pela misericórdia de Deus, porque nós, de tanto que baixamos a nossa vibração, Deus nos criou um mundo de acordo com os nossos sentimentos e pensamentos. Não precisaria existir. Nós somos origem espiritual. Nosso objetivo é voltar para lá. Dependendo de quantas encarnações tivermos, mais ou menos sofrimento. Mas a escolha é pessoal, né? Então, sabendo disso, a vida se torna mais fácil, né? O Espiritismo é para isso, não é para nos evitar o sofrimento. Ele vai vir de uma maneira mais leve, é claro, porque pela caridade nós reduzimos bastante a carga negativa, né? Mas você reduziu, a tua família às vezes não. Às vezes você está trabalhando, teu filho não está. Teu irmão, teu colega de trabalho nem acredita, né? Desencarnou, né? O André Luiz tinha um pai no umbral e a mãe num lugar muito superior. E ele, depois do umbral, foi para lá, para o nosso lar, conseguiu desdobrado, em sono espiritual, desdobrado, conversar com a mãe dele. Aí a mãe dele disse que ela ia reencarnar como esposa do pai, e as duas amantes que estavam lá no umbral junto com o pai seriam filhas deles. Então vejam como a vida é cheia de dimensões, né? E ele estava desesperado porque onde é que estava o pai? Sofrendo, né? Apesar de estar feliz, de estar em nosso lar, trabalhando, a mãe estar muito mais feliz, mais acima, né? É assim a vida, é um ciclo de relação, né? E não temos como fugir disso, a não ser que não amemos. Mas aí o caminho não tem saída, porque aí nós voltamos àquela questão da psicopatia, do egoísmo, do orgulho. Então amar não é um rio de liberdades, é às vezes um vale de lágrimas, né? Mas os mansos e misericordiosos ganharão a terra, como disse Jesus, né? Bem-aventurados. Então é com o amor que se constrói. O tempo é de Deus, não é com a ira, né? Não é pegando os filhos e sacudindo, dando com a cabeça na parede, né? É com exemplo. Um dia eles vão perceber, puxa, se não perceberam agora, vão perceber mais cedo ou mais tarde. Aquele irmãozinho que não é espírita vai ver a nossa transformação. Aquele obsessor vai nos encontrar trabalhando no bem e vai dizer não. E assim por diante, uma série de infinita de exemplos, né? Motivar-nos é importante. E por isso a oração se faz necessária também, né? Então é isso, Jones. Muito obrigado, viu? Foi um prazer, né? Falei sempre mais do que devia, né? Mas é importante que tu me interrompa, porque senão eu não paro, tá? Obrigado. Tu quer encerrar? Vamos fechar os olhos então, né? E que Deus, nesse instante, nos veja como irmãos que somos. Que Jesus, nosso irmão maior, nos abrace nesse instante. Que os nossos amigos espirituais nos abracem e juntos possamos irradiar para a nossa humanidade este abraço. Vamos imaginar que cada um de nós está dando a mão para o outro e também no plano espiritual, numa corrente infinita de irradiação. E que passe pelos presídios, pelos hospitais, pelos lares em sofrimento, mas que cada mentor que estiver próximo nesta rua ou em cada lar também
se una nesta corrente, vibrando a transformação e o progresso. Vamos pensar em Deus não na nossa dificuldade moral ou material. Vamos pensar em Deus no nosso eu superior, no nosso corpo mais evoluído, incorruptível, e ali irradiarmos também para os lugares onde se fazem as leis, a justiça, os congressos, as instituições. E que nesse momento a luz divina passe para nós como um fio condutor por todos esses lugares onde imaginamos e que deixe em cada lugar uma vibração, uma molécula de semente de luz e de esperança e de fé. Muito obrigado, Senhor, por essa inspiração, por essa intuição, por esta oportunidade, por este momento. Possamos estar juntos em outros momentos e que saibamos, Pai, que a nós são as primeiras advertências do nosso verbo. Que seja feita a tua vontade e que assim seja. Que assim seja. Obrigado.